Bom dia, sétimo ano. Vamos fazer a correção do capítulo 9, Colonizações espanholas e inglesas na América. Então, olha, nós vamos aqui na página 10, que era interpretando documentos. Aí tinha um texto, e aí embaixo, com base na citação, responda as questões propostas. Quais foram as críticas feitas por Bartolomeu de Las Casas ao comportamento dos espanhóis? Bom, ele os acusa de instaurar o caos na América, levando a guerra a povos que viviam em paz antes da chegada dos colonizadores. Tudo isso motivado pelo interesse na exploração dos recursos naturais da região. A 2. Segundo Las Casas, como a postura dos espanhóis em relação aos indígenas americanos prejudicava os projetos da Igreja na América? Bom, a violência usada pelos europeus em relação aos nativos demonstrava que os ensinamentos que os religiosos pretendiam passar para os povos nativos acerca da religião cristã não eram, de fato, vividos pelos espanhóis. E isso poderia deixar os indígenas confusos quanto à discrepância entre o que diziam os religiosos e a forma como os conquistados tratavam. Então, quer dizer, eles não faziam da mesma forma, eles os tratavam muito mal, os agredia. Aí como é que você vai pregar uma coisa de paz se eles mesmos não faziam? Aqui na página 12 tem Organizando a História. Com base em seus conhecimentos sobre a colonização espanhola na América, analisa as afirmativas a seguir. Na sociedade colonial espanhola, os chapetones eram um grupo que arcava com a maior parte do trabalho, como a produção de alimentos. Os mestiços eram hierarquicamente inferiores aos crioulos, contudo tinham alguma projeção social. A Igreja Católica trabalhou ao lado da coroa espanhola no processo de colonização da América. De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. Aqui no caso, gente, apenas a 1 e a 3 elas são corretas. A 2 ela não é correta. Os mestiços eram hierarquicamente inferiores e não tinha nenhum tipo de ascensão. Escreva o nome e as atribuições dos grupos que faziam parte da sociedade colonial espanhola na América. Bom, naquele período tinha os chapetones, que eles eram nascidos na Espanha e tinham cargos administrativos. Os crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América e eram proprietários de terras, oficiais militares, altos clérigos e advogados. Comerciantes, tinha os comerciantes, mas não podiam assumir os principais cargos administrativos pelo fato de terem nascido na América. Os mestiços, os indígenas escravizados trazidos da África, compunham o grupo que arcava com a maior parte do trabalho sem direitos. Agora, a gente vai para a página 17. Aliás, tem a página 15 também, interpretando documentos, que fala do material de apoio, a imagem que representa a ação de grafas dos colonos norte-americanos. Eu não sei se vocês estão com esse material de apoio, mas aqui a resposta correta é a A. Os colonos procuravam manter a cultura europeia e não integravam seus hábitos aos dos indígenas. E por último, nós temos da página 17, que é o que já conquistei. Então, leia as afirmativas a seguir e marque verdadeiro ou falso. Os vice-reis poderiam ser escolhidos entre a nobreza espanhola ou entre as famílias crioulos. É falso, porque os vice-reis eles eram escolhidos apenas entre a nobreza espanhola. A Igreja Católica era uma das principais instituições da América Espanhola, verdadeiro. C. Os indígenas estavam abaixo de todas as outras castas sociais na América Espanhola. É falsa, porque os escravizados estavam abaixo de todas as classes.
D. Os colonos ingleses que vieram para a América buscavam um novo mundo para viver. Os ibéricos buscavam riquezas para levar para a Europa. Verdadeiro. O Conselho das Índias era o principal órgão administrativo da América Espanhola. Verdadeiro. Entre as colônias inglesas na América, as cortes se dedicavam à agricultura em grandes áreas, a chamada plantation. É falsa, porque entre as colônias inglesas na América, as do sul se dedicavam à agricultura em grandes áreas, a chamada plantation. Não as colônias inglesas da América. A G. Os cabildos eram proprietários de terra que recebiam grandes quantidades de indígenas para trabalhar na forma de encomienda. É falso, porque na realidade os adelantados eram proprietários de terra que recebiam grande quantidade de indígenas para trabalhar de forma de encomenda, e não os cabildos, ok? Então, aqui, ó, a gente termina a correção, né? E nós vamos dar sequência, o capítulo 10, colonização portuguesa na América. A colonização portuguesa na América, que fala do capítulo 10, a primeira coisa que eles mostram aqui é uma imagem onde várias pessoas, entre eles a gente nota que tem espanhóis e tem nativos do local. Essa imagem ela representa de forma alegórica como foi a primeira missa celebrada no território brasileiro. O evento ocorreu provavelmente na atual região do Porto Seguro, 4 dias depois da chegada dos portugueses. O celebrante foi o Frei Henrique de Coimbra. A crise do comércio das Índias, aqui você sabe que nas primeiras páginas eles fazem um apanhado do que vai falar sobre o capítulo, tá? Então a gente vai pular ali e vai direto para a página 20. A expedição portuguesa, ela permaneceu no litoral brasileiro até os primeiros dias do mês de maio. Depois, sob o comando de Gaspar Lemos, uma embarcação retornou a Portugal a fim de levar a notícia da posse da terra, enquanto Cabral seguiu para as Índias com o restante da expedição. Analisando a descrição feita por Pero Vaz de Caminha e tendo em mente o destino principal da expedição de Cabral, assinale a alternativa correta. Bom, o objetivo da frota de Cabral era chegar às Índias. Esse era o principal objetivo. A América, embora tivesse climas e solos bons, aparentemente não possuía metais preciosos. Por essa razão, ficou em segundo plano. Essa é a resposta correta. A primeira iniciativa da coroa portuguesa em relação ao novo território foi determinar a vinda de expedições destinadas a reconhecer o litoral. Assim, em 1501, Gaspar Lemos liderou uma expedição e em 1503, Gonçalo Coelho comandou a segunda. Entre 1516 e 1526, 2 outras expedições sob o comando de Cristóvão Jacques foram enviadas com o objetivo de proteger a costa brasileira de possíveis ataques estrangeiros. As expedições guarda-costas, como elas foram chamadas. Foi durante essas viagens que os portugueses descobriram uma madeira nobre aqui no Brasil, que essa madeira nada mais era do que o pau-brasil. Apesar da vastidão do novo território, o Brasil não parecia ter ouro, prata ou pedras preciosas. Quer dizer, na primeira visão deles, eles acreditavam que o Brasil não tinha esses minerais. Algo de valor substancial a ser explorado por eles, né? O pau-brasil, embora fosse lucrativo para os comerciantes, ainda não gerava o lucro que o comércio com as Índias oferecia. Que lembra? Nas Índias se vendia temperos que eram muito procurados e eles valiam uma nota. Então, para eles era mais vantagem, por exemplo, se eles tivessem chegado na Índias para comercializar esse produto do que aqui no Brasil, comercializando o pau-brasil. O desinteresse português pelo Brasil explica a razão da colonização do território ter começado após 30 anos,
depois da chegada dos lusos na terra brasileira. A crise do comércio com as Índias influenciou profundamente o início da colonização no Brasil. Todos os anos, os navios portugueses se dirigiam às Índias, contornando a África. Essa viagem era chamada de Carreira das Índias, trajeto entre Lisboa e os portos de Coxim e Goa. Até meados de 1530, os negócios de Portugal na Índia foram bastante lucrativos e os portugueses ultrapassaram os venezianos no controle do comércio de especiarias. Aqui tem até uma imagem, a cidade de Goa, no atual território da Índia, ficou sob controle português por mais de 400 anos. Tornou-se a capital do Império Português na Índia, região de imensa importância econômica. Na primeira metade do século XVI, por várias razões, esse comércio começou a declinar. O motivo mais importante para isso foi a entrada de outras nações na corrida colonial e na expansão marítima, como a Inglaterra, França e Holanda. Até então, só quem detinha esse tipo de comércio marítimo era Portugal e Espanha. A partir do momento que houve outros que ingressaram no comércio marítimo, quer dizer, o comércio tende a cair, porque muita gente vai ter o produto, aí perde-se o interesse. Os franceses começaram a traficar o pau-brasil, eles começaram a invadir as terras brasileiras e pegar o pau-brasil clandestinamente. Depois invadiram as atuais regiões do Rio de Janeiro e o Maranhão. Portugal não tinha recursos militares suficientes para fazer frente a essa invasão, e o domínio sobre tais regiões passou a ser inviável. A distância entre Portugal e as Índias acabou contribuindo para a crise. Os navios aguentavam apenas uma viagem de ida e volta. A manutenção da frota tinha alto custo. Os naufrágios eram comuns e a defesa das diversas feitorias espalhadas pelo Oriente ficou cada vez mais difícil. Após a disputa comercial com outras potências, assim, o volume de gastos com as viagens não compensava o lucro obtido pelas especiarias na Europa. Então, há um desinteresse muito grande aí pelos caminhos das Índias e eles têm que se voltar para outras coisas. A descoberta do ouro e da prata pelos espanhóis em suas colônias na América acabou estimulando a monarquia portuguesa a intensificar a procura por metais na colônia americana. Os portugueses eles precisavam fazer uma escolha: ou concentrava recursos na manutenção das suas posições nas Índias, o que se mostrava cada vez mais complicado, ou iniciavam a colonização na América, a fim de buscar riquezas minerais e preservar os territórios da ameaça estrangeira. A segunda opção acabou sendo a escolhida, assim o processo efetivo de conquista e colonização da América foi iniciado em 1530. Aqui embaixo tem, na página 22, organizando a história. E aí, o navegador Cristóvão Jacques foi o responsável por liderar expedições para proteger a costa brasileira de invasores estrangeiros. Essas expedições ficaram conhecidas como expedições guarda-costa, a gente acabou de falar. Por volta de 1530, a posse do Brasil se efetivou. Assinale os fatores que contribuíram para que essa decisão fosse tomada. Nós acabamos de ver que foram as descobertas de riquezas minerais nas colônias espanholas, as viagens até as Índias tinham um alto valor e os territórios portugueses na América que sofriam ameaças estrangeiras. Bom, na próxima aula a gente continua com contato, escambos e feitoria, ok? Até a próxima aula. Tchau.